Muito bem. Então, boa tarde oficial a todos, né? Nós vamos começar em breve nossa aula sobre a segunda lei da termodinâmica, tá? Antes a gente vai rever algumas coisinhas que ficaram para trás da primeira lei, mas ainda antes disso, eu vou só lembrar que eles precisam fazer a recuperação da fase 2, que eu já mandei na sexta-feira, e o prazo para entrega da atividade é segunda-feira que vem. Então, é o Aderson, o Davi e o Ryan. E da outra turma, o Antônio, Isabela Fernandes e Isabela Ortega, tá? Qualquer dúvida, vocês têm meus contatos, meu e-mail, podem me chamar pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente conversa por áudio também. Como eu sempre digo, até facilita, tá bom? Bom, então vamos lá. Pessoal, o nosso último encontro foi sobre a primeira lei da termodinâmica, né? E eu quero só voltar no primeiro exercício, que teve um pequeno erro no último exercício da atividade da última aula, né? Que foi da primeira lei da termodinâmica, tá bom? Então eu vou fechar minha câmera e apresentar. Muito bem, tá na tela de vocês aí o exercício? Sim, professor. Ok, Juan, muito obrigado. Então, o que a gente tinha aqui? A gente tinha uma transformação gasosa, exercício 4, tá? Que é o que está aí na tela. Nós tínhamos uma transformação gasosa, onde ocorreu uma expansão. Então, por que foi uma expansão? Porque o volume inicialmente era 2. Aqui, ó. O volume Oxe, não está funcionando. De novo. O volume. Ih, não quer escrever minha caneta. Ah, não. O volume inicial era 2 e depois ele passou para um volume de 8. Então houve uma expansão, tá? Então, se a gente relembrar, o que é importante a gente relembrar? Que a segunda lei da termodinâmica ela vai continuar discutindo essas questões. Então, a gente vai continuar falando de calor, trabalho e energia interna. Lembrando que calor e trabalho são energia, tá? Aí, claro, energia interna também é energia. E então, o trabalho, realizar trabalho, é uma forma de uma massa gasosa doar calor para um sistema. Tá? Então, quando ela realiza trabalho, como vocês estão vendo aí, ela expandiu, ela empurrou as paredes móveis, ou ela empurrou o que estava à sua volta, ela realizou trabalho porque ela gerou movimento. Então, aqui houve uma variação positiva do volume, tá? Isso aqui não é energia interna. Então, quer dizer que o gás realizou um trabalho, certo? Como é que ele realizou o trabalho? Consumindo energia. Então, da onde ele tirou energia para realizar trabalho? Existem duas possibilidades. Ou ele consumiu do seu estoque de energia, da energia que ele tem guardado, ou seja, energia interna, ou alguém deu energia para ele, tá? Quando você responde a letra A, que tipo de transformação é, justifique sua resposta. Se nós multiplicarmos P1 por V1, dá 24. Se nós multiplicarmos P2 por V2, 3 vezes 8, também dá 24. Então, essa transformação é uma transformação isotérmica, tá? Por quê? Porque P1 foi igual a V1. Isso só P1, V1 é igual a P2, V2. Isso só acontece numa transformação isotérmica.
E se ela foi uma transformação isotérmica, quer dizer que a sua temperatura foi constante, certo? E se a sua temperatura foi constante, a sua energia interna, o seu ΔU, não variou. Cuidado aqui, porque teve gente dizendo que a energia interna é zero. Não, não é a energia interna que é zero, é a variação da energia interna que é zero. Ou seja, a energia interna é constante, ela não varia. Ok? Bom, como que ele pode ter realizado um trabalho sem mudar a temperatura, sem variar a energia interna? Ó, realizou o trabalho, mas não mudou a quantidade de energia que ele tem guardada. Como isso é possível? Ele ganhou uma quantidade de energia exatamente igual a que ele devolveu para o sistema na forma de trabalho, tá? Como que a pessoa comeu e não engordou? Ela fez um trabalho, fez um exercício, fez uma atividade, ela consumiu o mesmo tanto de calorias que ela ingeriu. Então, ela não emagreceu e nem engordou, tá? Então, eu estou recapitulando isso só para dizer que houve um erro de digitação nesse exercício, muito, né, simples, não ia atrapalhar ninguém, e nem a correção, né, vai penalizar algum aluno por causa disso. Mas, então, esse gás, ele não pode ter perdido calor para o ambiente. Ele só pode ter ganho calor do ambiente. Por quê? Porque ele realizou o trabalho e manteve a mesma temperatura, ou seja, não variou a energia interna. Como isso é possível? Porque ele ganhou calor e o calor que ele ganhou é exatamente igual ao trabalho que ele realizou, então ficou elas por elas. Beleza, gente? Tá? Só para não deixar pontas abertas, está aí, tá? Bom, como eu disse para vocês, na segunda lei da termodinâmica, a gente vai continuar falando das transformações gasosas. Ela vai se basear em uma transformação gasosa. A segunda lei da termodinâmica vai falar das máquinas térmicas. O que vão ser máquinas térmicas? Vão ser transformações gasosas cíclicas, a gente já vai falar disso, controladas, ok? Bom, então só lembrando que nós temos 4 tipos de transformações. Vocês estão, isso é uma dúvida que eu quero confirmar, vocês estão vendo quando eu escrevo agora na tela? Ó, se eu escrever agora, vocês conseguem ver? Sim. Dá para ver, professor. Ótimo, então estou usando um novo software aqui, só queria testar isso. Obrigado, viu, gente? Bom, então quais são as 4 transformações gasosas? A isobárica, onde a pressão é constante, e o gráfico é horizontal, ó, porque o volume pode aumentar ou diminuir, e a pressão se mantém no mesmo nível, ok? A isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, onde o volume é constante, então é uma reta vertical, ó, a pressão pode aumentar ou diminuir, mas o valor do volume é sempre o mesmo. A isotérmica, onde a temperatura não varia, e a adiabática, onde não troca calor com o meio. Tá? As duas são uma curva muito parecida. A diferença é que a isotérmica ela é uma transformação lenta, por isso que a temperatura não varia. Tá? Então, à medida que ele vai ganhando calor, ele vai realizando trabalho, e à medida que ele vai ganhando trabalho, ele vai cedendo calor. Então, o processo é lento, então ele vai sempre se equilibrando, tá? Nessa transformação, como é que você pode ver se é uma isotérmica? Faz P1V1, P2V2. Se for igual, essa igualdade só é verdade na isotérmica. Se for diferente, é uma adiabática. E a adiabática é caracterizada por ser rápida, então não há troca de calor, tá? Lembrando disso aqui. Então, lembra da adiabática? É o aerosol. Explica por que o aerosol, a lata do aerosol esfria. Você tem uma expansão muito rápida, então é adiabática. Não troca calor, mas é uma expansão, então ele realiza trabalho. Então ele consome a sua própria energia, o seu próprio estoque de energia, por isso ele esfria. Beleza? Vamos lá. Então isso aqui ainda era da aula da semana passada. Lembra desse quadro? Da semana passada não, né? Acho que faz umas 2 semanas já.
Então, vamos para a segunda lei da termodinâmica. A primeira coisa que a segunda lei da termodinâmica vai nos dizer é que o que é uma máquina térmica, tá? Tá? Então, a gente vai. A segunda lei da termodinâmica, ela refere-se ao funcionamento de uma máquina térmica. Então, primeiro, ela vai nos explicar o que é uma máquina térmica. Ela não, né? Esse slide vai nos explicar. O que é uma máquina térmica? Tá? É um equipamento, um dispositivo capaz de converter calor em trabalho. Tá? Então, ele é um motor a combustão. Você fornece calor através da queima de algum combustível, tá? E ele transforma isso em movimento para nós. Então, converte calor em trabalho. Lembra que isso é extremamente importante, isso mudou para sempre, né? Isso foi o propulsor da Revolução Industrial, né? Tá certo? E é absolutamente simples e bonito, porque é simplesmente você ceder calor para um gás e ele se expandir. Isso muda para sempre a forma com que nós nos organizamos em sociedade. E extremamente importante porque o calor liberado de uma explosão era até então uma energia inútil, tá? Você não tinha controle sobre ela. E aqui a gente começa a controlar. Então, máquina térmica é aquilo que converte calor em trabalho, beleza? Só que, diferente do que a gente tem visto até agora, uma máquina, ela não pode realizar uma única transformação, não é mesmo? Tá? Ela tem que operar em ciclos. A máquina térmica vai operar em ciclos. Opa. Então, isso é uma característica das máquinas. Tá? Você não compra um motor para ele fazer uma única expansão e acabou. Então, ele vai ganhar calor, vai realizar uma expansão e ele precisa retornar de alguma forma ao ponto de início. Ó, aqui, ó. Peraí, tem alguém tentando entrar. Deixa eu ver se consigo. Então, você tem um gás, olha aqui, tá vendo? O gás, ele vai ganhar calor de uma fonte térmica, nós vamos começar a dar nomes, né? Uma fonte que a gente vai chamar de fonte quente. Como assim fonte quente? Bom, como é que ela vai doar calor? Ela vai ser mais quente que o gás, então no processo natural, espontâneo, ela vai doar calor para o gás. O gás vai realizar uma expansão, olha aqui, no momento 2, ó, momento 1, momento 2, então o gás se expande a partir do calor que ele ganha. Então ele realizou movimento. Só que para que ele possa voltar ao ponto 1 e realizar outro movimento, ele precisa liberar calor, então ele precisa perder calor. Tá? Então, no ponto 3, o que eu vou colocar? Eu vou colocar ele em contato com alguém que vai roubar calor dele. E esse alguém vai ser como? Vai ser alguém mais frio que ele. Então, nós vamos chamar de fonte fria, certo? Então, uma máquina térmica vai operar em ciclos. Como? Ela vai operar com uma fonte quente que vai doar calor para ela iniciar o seu ciclo. E vai chegar no último ponto do ciclo que ela vai precisar perder calor para retomar o ponto inicial e fazer uma nova transformação. Por isso o título do slide é perder para ganhar. Tá certo? Então, toda máquina térmica vai operar entre uma fonte quente, está aqui o diagrama de uma máquina térmica para vocês, e uma fonte fria, tá? Então vamos pensar, nós vamos falar muito disso, muito, sobre o motor de um carro, né? Ele é uma máquina térmica. Sim, é uma máquina térmica. Ele converte calor da explosão resultante da queima do combustível em movimento, tá? Ele opera entre duas fontes quentes, uma quente e uma fria. Quem é a fonte quente? É a explosão térmica que acontece lá dentro da câmara, lá dentro do motor, no coração do motor. Aquela explosão libera calor. Ele realiza o movimento. Para que ele volte ao seu ponto inicial e realize outra expansão e gere mais movimento, ele está ligado a uma fonte fria. Quem é a fonte fria, no caso do motor? É o ambiente, porque ele libera o motor para o ambiente.
Por isso que existe no carro um sistema muito importante chamado sistema de refrigeração, né, que é o radiador. Ele vai irradiar calor para o ar que está ali à volta, né, para o ambiente, para o sistema que está à sua volta. Lembra das formas de transmissão de calor? Uma delas é irradiação. Daí o nome desse equipamento do motor, o radiador. Ele vai liberar calor para o sistema, tá bom? Então, essa figurinha bem simplesinha é um diagrama de bloco que a gente fala, né? Que representa o funcionamento de uma máquina térmica. Então, olha comigo, ó. Ela ganha calor, tá vendo aqui, ó? A resolução talvez não esteja boa. Ela ganha calor da fonte quente. E ela entrega trabalho. E libera calor para a fonte fria. Certo? Beleza? Lei da conservação da energia. Então, nenhuma energia vai se perder. Então, se eu pegar o calor que ela ganhou da fonte quente e diminuir o calor que ela liberou para a fria, a diferença desses dois é o trabalho que ela realizou. Tá? Eu gosto de chamar o calor da fonte quente de QQ e o calor da fonte fria de QF. Embora aqui eles estão numerados com Q1 e Q2. Então é melhor a gente colocar a letra para você associar o nome. QQ, calor da fonte quente. QF, calor da fonte fria. Por que eu digo para vocês que isso é lei de conservação? Bom, houve uma energia liberada, tá? Quem liberou para ela? A fonte quente. Certa quantidade. Parte dessa energia foi liberada ou rejeitada no fim do processo para a fonte fria e parte virou trabalho. Ó, se eu rearranjar essa equação aqui, ó, mandando o QF para o outro lado, olha aqui. Ele vai somando, ou seja, percebe que essa equação está querendo nos dizer que não houve perda de energia. Por quê? Toda a energia que a fonte quente nos deu se dividiu, não no meio, né, mas se dividiu entre trabalho e quantidade de calor liberado para a fonte fria. Beleza? Então é lei de conservação de energia. Certo, gente? Agora nós chegamos na segunda lei da termo, que é extremamente importante. É uma lei que, diferente das leis do nosso sistema, né, jurídico no Brasil, ela não pode ser quebrada. O que ela diz? É impossível construir uma máquina que, operando em ciclo, retire todo o calor de uma fonte e transforme integralmente, aqui está a chave, em trabalho. Ou seja, eu jamais, na história do universo, sendo um ser humano limitado, vou conseguir construir uma máquina, um motor, alguma coisa nesse sentido, uma máquina térmica, que pegue o calor da fonte quente e converta todo ele em trabalho. Eu sempre vou perder calor para a fonte fria. Eu sempre vou ter um QQF, tá? Parte do calor vai ser sempre perdido. Isso é uma lei. Isso é uma lei, ela não pode ser violada. Então eu não consigo construir uma máquina ideal, perfeita, tá? Nunca vou conseguir. E isso a gente vai ver nos próximos encontros, isso é extremamente importante, e como eu gosto de falar, né, é bonito porque essa impossibilidade vai estar relacionado ao fato de que a gente não pode alcançar o zero absoluto, não pode alcançar, ao fato de que nós caminhamos para uma morte térmica do universo, ou seja, porque parte da energia vai sempre se perder. Tá? Se perder não é o termo correto. Nós vamos chegar lá nessa aula de entropia e a morte térmica do universo. Mas é se degradar. Isso é uma lei, segundo a lei da termo. Parte da energia vai sempre se transformar em uma forma que não é útil. Porque a forma útil é o trabalho, vocês estão lembrados disso, né? Trabalho é energia útil. Parte vai sempre se transformar em uma forma que não é útil, que não pode ser aproveitada. Então a gente diz que a energia, ela se conserva, mas ela se degrada sempre.
tá? Então, eu nunca vou conseguir fazer uma máquina térmica que converta 100% do calor em trabalho, tá? Beleza, gente? Bom, inclusive, tem uma grandeza que nós usamos para determinar quantos por cento de calor uma máquina consegue converter para trabalho. Essa grandeza física é chamada de rendimento, e ela é dada por uma letra grega Ni, que é esse N aí com uma perna mais comprida. Se você quiser usar o N, não tem problema. Inclusive, algumas literaturas usam o próprio R para indicar o rendimento, tá? É uma grandeza, é uma grandeza muito simples, gente. Ele só explica, ele só tenta medir quantos por cento, tá? Uma máquina vai conseguir pegar de calor, quantos por cento do calor que ela pega, ela consegue converter em trabalho. E calcular a porcentagem é muito fácil. Lembra que a gente já tivemos essa conversa? Bom, quantos por cento dos que estão aí na sala são mulheres? Pega o número de mulheres e divide pelo total. Então, se eu quero o rendimento de uma máquina, eu quero quantos por cento ela consegue converter em trabalho, eu vou fazer quanto de trabalho ela converteu, dividido por quanto de calor ela ganhou. Do que ela ganhou, quantos virou trabalho? Como é que eu faço a porcentagem? Dividindo um pelo outro. Ou seja, é calor, é trabalho dividido pelo calor que a máquina ganha. O calor que ela ganha vem da onde? Da fonte quente. Então, é trabalho dividido por QQ. Tá certo? Então, se ela ganhou 1.000 de calor e realizou um trabalho de 500, divide 1.000 por 500 vai dar quanto? 0,5. Se você quiser converter para a porcentagem, você multiplica isso por 100, você vai ver que o decimal 0,5 corresponde a 50%, certo? Então, preste atenção. Quando eu fizer essa conta, eu vou ter sempre um decimal aqui, ó, tá? Eu vou ter sempre um 0, alguma coisa. Ele é um decimal referente à porcentagem. Se você quiser convertê-lo para a porcentagem, você vai multiplicar por 1.000. Por 100, né? Tá certo? Vocês vão ver isso nos próximos exercícios. Como, por exemplo, aqui. Olha só. As contas, como eu disse para vocês, são muito, muito simples e vão continuar sendo muito simples. Beleza? Vamos lá, ó. Uma máquina térmica retira ou ganha, né, a cada ciclo 10.000 calorias da fonte térmica. Quente. Nem precisava falar que era da fonte quente, né? Se ele está ganhando, é da quente, obviamente. E perde 6.000 para a fonte fria. Se ele perde, é para a fria. Letra A. Determine o trabalho realizado. Oh, meu Deus! Né? Como que eu faço isso? Gente, o trabalho é a diferença dos dois. A energia não se perde, tá? O trabalho é a diferença dos dois. Olha só. O trabalho ele ganhou um tanto menos. Quanto que ele entregou para a fonte fria? O que não foi para a fonte fria é o valor do trabalho, tá? No nosso caso, olha só, ele ganhou 10.000 e entregou no final de cada ciclo 6.000, ou rejeitou para a fonte fria 6.000. Qual é o trabalho que ele realiza por ciclo? Claro, 4.000. 4.000 o quê? Calorias. Ah, professor, não precisa usar em joule? Por enquanto, não, tá? Desde que você use os dois, tá? Com a mesma unidade de medida, tá? Senhor, e essa equação, o senhor acabou de inventar agora? Não, lembra, ela estava lá na máquina térmica, lá do lado do diagrama da máquina térmica. Trabalho é a diferença entre o calor, o que ela ganhou, menos o que sobrou para ela no final, né? Beleza? Letra B. Calcule o rendimento. A equação do rendimento é a que eu acabei de apresentar para vocês. É quanto de trabalho ela realiza dividido por quanto que ela ganha. Aliás, é assim que você mede o rendimento de qualquer coisa. Eu dei tanto e eu vejo quanto que ele fez. Tá bom? Lembra que a gente vai chegar num decimal aqui, certo? Então vamos lá, ó. Qual é o trabalho? Ah, deixa eu colocar aqui, ó, calorias e fazer um círculo. O trabalho está aqui, ó, 4.000.
Então, quem é o trabalho? 4.000 dividido por... Quanto que ele ganhou? 10.000. Corto 3 zeros. Corto 3 zeros. Quem é bom de conta aí já fez essa conta. É 4 dividido por 10, que é 0,4. Ok? Isso aqui é 0,4%? Não. Você quer achar a porcentagem? Você vai multiplicar isso por 100. Certo? Que corresponderá a 40%, tá bom? Deixa eu ver se ele pediu em porcentagem. Calcule o rendimento. Então, ele não pediu em porcentagem. Então, você poderia apresentar a resposta como 0,4 ou como 40%. Tá? Letra C. O que isso significa? Horas. Isso significa que 40% do calor que ela recebe, que essa máquina, né, recebe, ela faz o quê? 40% do calor que ela recebe, ela, de novo, desculpa repetir, ela converte em energia útil, né? Ou ela converte em trabalho. E 60% faz o quê? Ela joga fora, ela aquece o universo, tá? Contribui para o aquecimento global, tá certo? Na verdade, ela está aumentando a entropia do universo, mas isso é uma próxima aula. Certo, gente? Então, para vocês verem aí um exemplo bem simples. Claro, a gente não vai fugir muito disso, nem tem como complicar muito mais isso, tá bom? Exercício número 2. Na primeira coluna são colocados rendimentos de algumas máquinas térmicas. Preencha a segunda e a terceira coluna correspondendo às solicitações. Olha aqui, primeira linha, rendimento 0,07. Significado dessa coluna anterior. O significado é que ela tem um rendimento de 7%, tá? Porque você vai multiplicar isso por 100, 7%. O rendimento referente à primeira coluna é possível? É possível. Por que ele está falando disso aqui? Lembra da segunda lei da termodinâmica? Ela tem um limitante. Vou até voltar lá, tá? Já que a gente falou de rendimento. Ela diz que nenhuma máquina consegue converter todo o calor em trabalho. Então, a segunda lei da termodinâmica vai dizer que o rendimento de toda máquina sempre vai ser menor que 1, ou sempre menor que 100%. Eu nunca vou construir uma máquina ideal. Nunca. Tá? Teoricamente, aqui não tem nenhuma limitação a que eu chegue a 99,999999%. Mas a 100%, nunca. Tá? Então, por isso que naquele exercício ele está perguntando, esse rendimento é possível? Sim, é possível. Tá? 0,25 é o rendimento. O que que significa? Isso significa 25%. Esse é possível? É possível também. Esse 1 representa que rendimento? Um rendimento de 100%. Opa! Dei um spoiler aí, olha aí. Tá, desculpa. Postei no teclado aqui. Significa um rendimento de... Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Ih, não quer apagar minha caneta. Está acabando a pilha. Enfim, gente, desculpa, tá? É um rendimento de 100%. Ele é possível? Não. Esse rendimento já é impossível, tá? Eu sempre vou perder parte da energia. Sempre. Então, nunca vai chegar em 100%. Um rendimento de 4 significaria 400%. Isso também é impossível. Beleza? Ó, o gabarito da questão também tá aqui. Vamos fazer mais uma... Pois não, pode falar. Tipo assim, você falou que ela vai se degradando aos poucos. Essa energia, tipo, ela vai para onde, assim? Tipo... No caso da máquina térmica, Rua, ela vai aquecer aquilo que a gente chama de fonte fria, tá? Então, por exemplo, aí vai depender qual máquina térmica você está falando, né? Tipo, do carro, a fonte fria seria o ambiente, aí O ar que está ao seu redor. Ela vai esquentando tudo, né? aquecimento global aí, ó. Por isso que eu falei.
Mas aí tem uma questão mais profunda por trás, que é o seguinte: eu estou transformando energia em energia não aproveitável, certo? Esse é o problema. Então, a quantidade de energia útil disponível no universo, cada vez que eu faço uma transformação gasosa, diminui. Porque um pouco sempre se transforma numa parte de energia que não pode mais ser aproveitada. Entendeu? Entendi. É profundo isso aí. A gente chega lá, se Deus quiser. Vamos lá. Ó, exercício 3. Uma máquina térmica possui um rendimento de 30%. Admitindo que essa máquina receba 15 mil joules por ciclo, calcule o trabalho realizado. Claro, o trabalho realizado por ciclo, né? Porque ele deu quanto de calor ele ganha por ciclo. Então, eu só posso calcular o trabalho por ciclo. Beleza? Gente, então, se liga, tá? Se quando eu aplico a equação do rendimento, eu não encontro o rendimento em porcentagem, é claro que eu não vou poder colocar na minha equação o rendimento em porcentagem. Eu vou ter que colocar o decimal, tá? Presta bem atenção nisso. Então, qual é o decimal de 30%? É 0,3, professor. Calma, eu sei, nem todo mundo é tão bom de conta quanto você. Como é que eu faço para achar? Divide por 100. Tá? Então, o decimal referente a 30% é 0,3. Tá? Esse valor você pode pôr na equação. O 30% nunca. Tá? Ou qualquer valor que seja em porcento. Você sempre vai ter que colocar o decimal. Então, se não tiver em decimal, se tiver em porcentagem, divide por 100. Bom, tá aqui o rendimento. Ela ganha. Então, o que? É quanto ela ganha. Veio da fonte quente. É 15 mil. Ela pergunta qual é o trabalho. Muito bem, é só aplicar a equação do rendimento, ó. Olha aqui. Eu tenho ni, eu quero o trabalho e eu tenho QQ. Beleza, gente? Então vamos lá, ó. Vou continuar aqui em cima. Não se percam. Então, quem é... Vou copiar de novo a equação, nunca é demais, não é mesmo, crianças? Então, quem é o meu rendimento? 0,3, é o decimal. Quem é o trabalho? É o que eu quero. Quanto de calor ele ganhou? 15 mil. Beleza? Como é que se multiplica isso aqui? Multiplica cruzado, professor. É, pode ser, uma possibilidade. Ou passo 15 mil multiplicando, que dá a mesma coisa. O trabalho vira 0,3 vezes 15 mil. Se você tiver lá no Enem, não tiver calculadora, você pode fazer assim, ó. Corta um zero com 1, fica 3 vezes 1.500, que é o mesmo que 4.500 joules. Ok? Beleza? Letra B, a quantidade de calor perdida para a fonte fria. Bom, é o resto, né? Se dos 15 mil, 4.500 virou trabalho, todo o resto foi para a fonte fria. Lembra que a gente está considerando a conservação de energia, tá bom? Então, letra B, vocês que gostam da equação, ó, trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Beleza? O trabalho é 4.500. Quanto que veio da fonte quente? 15 mil. Vocês vão perceber que é só fazer a diferença dos dois, né? Por quê? O que não virou trabalho foi para a fonte fria. Tá? Então, vou passar esse cara para cá e ele vai vir mais. E vou passar esse cara para o lado de lá e ele vai ir subtraindo. Então, vai ficar assim, ó. Calor que foi para a fonte fria é justamente a diferença do que ele ganhou menos o trabalho que ele fez. Claro, não precisava nem usar as equações para isso, né? Quanto que é o que foi para a fonte fria? 10.500 já. Opa, que J horrível. 10.500 joules. Certo, gente? Muito bem. Depois eu vou salvar esse PowerPoint aqui e vou mandar para vocês.
Então, daí não vai ter, dessa vez não vai mais ter um arquivo com os exercícios resolvidos, ele vai estar já embutido no PowerPoint, tá? Junto com os slides. Exercício 4, verdadeiro ou falso? Já está com o gabarito aqui, ó. Toda máquina térmica operando em ciclo possui um rendimento de 100%? Não. Muito pelo contrário, né? Nenhuma. O rendimento vai ser sempre menor que 100%. Máquinas térmicas convertem calor em trabalho. Isso. Isso é uma máquina térmica. Máquinas térmicas transformam variadas formas de energia em trabalho. Não. A máquina térmica só converte calor em trabalho. Então, o carro lá do Elon Musk, o Tesla, o motor dele não é uma máquina térmica, porque ele converte energia elétrica em trabalho. Máquina térmica é só calor em trabalho. Daí o nome, máquina térmica. Então, falso. O rendimento de determinada máquina é 0,1. E se expressa que ela perde para a fonte fria apenas 10%. Não, contrário. Se é 0,1, ela converte 10% da energia em trabalho. E 90% é perdida. Vai para fonte fria. Certo? Se uma máquina térmica realiza um trabalho de 5 joules e perde para a fonte fria 15 joules, conclui que ela recebeu da fonte quente 20? Exatamente. Porque a energia não pode ser criada nem destruída, né? Então, se ela fez um trabalho de 5 e liberou ainda 15, é porque ela havia ganho 20, né? Da fonte quente. Certo, gente? Muito bem. Ciclo de Carnot. Tem muita história por trás disso aqui que eu adoraria ficar conversando com vocês aqui por horas, mas não posso, porque eu preciso encerrar minha aula às 15 horas. Gente, o que é o ciclo de Carnot? Tá aí, Nicolas Sadiu Carnot, é um francês, né? Ele idealizou a máquina térmica. Como que uma máquina térmica pode ter o maior rendimento possível na vida, qualquer máquina, se ela operar em ciclos de Carnot? O que é o ciclo de Carnot? O ciclo da máquina vai ser composto por duas transformações, olhem aqui, ó, duas isotérmicas e duas transformações adiabáticas, tá vendo? Uma isotérmica que expande, uma adiabática que expande, uma isotérmica que contrai, uma adiabática que contrai. Então, ele consegue sair de qualquer ponto e retornar a esse ponto. Se qualquer máquina térmica, qualquer, operar em ciclo de Carnot, ela vai ter o maior rendimento possível na prática. Certo? Então, vamos lá. As máquinas ideais podem ter um rendimento maior que a do ciclo de Carnot? Até pode, mas você jamais vai poder construir uma máquina térmica que tem um rendimento maior que o do ciclo de Carnot. E quanto que é o rendimento do ciclo de Carnot? É 100%, professor? Não. O rendimento do ciclo de Carnot é determinado por esta equação aqui, ó, que vai ter a ver com as temperaturas das fontes frias e das fontes quentes. E só vai depender da temperatura, gente. Olha aqui, ó. Eu vou colocar essa equação aqui de volta, porque ele também sem espaço. A equação é o seguinte: rendimento é 1 menos temperatura da fonte fria em Kelvin, dividido por temperatura da fonte quente em Kelvin. Não tem mais nenhuma outra grandeza. Então, o rendimento de uma máquina operando em ciclo de Carnot só depende de duas grandezas: temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria. Esse é o máximo rendimento dela, que uma máquina pode ter, o do ciclo de Carnot. Claro, né, que eu posso fazer uma máquina que seja bem pior, posso, né? Se eu usar os componentes que vêm da China, eu vou construir uma máquina ruim, certo? Uma eficiência péssima. Então, tudo vai depender da minha construção. Mas o máximo rendimento que qualquer máquina ter está limitado pelo rendimento do ciclo de Carnot, que depende só das temperaturas das fontes térmicas.
certo? Então, aí, ó, essas temperaturas têm que estar em Kelvin. Em Kelvin, certo? Vamos seguindo, a gente vai fazer uns exercícios sobre o ciclo de Carnot mais para frente. Quer dizer, já começa aqui também, né? Mas eu digo contas. Olha só. Esse gráfico representa o ciclo de Carnot. Com base nele, preenche as células do quadro, colocando as palavras que se encontram nos parênteses, imediatamente após a pergunta feita em cada linha. Tá? Então, tem a transformação gasosa AB. O que acontece com o volume? De A para B, ó, há uma compressão, tá vendo? Ó, o volume aqui em A, VA. Ó o volume em B, ó. Então, o volume em B não é menor? Então, houve uma compressão. É isso que é para fazer nesse exercício aqui. Tá? Qual é a classificação dessa transformação? Ela é uma transformação adiabática. Aqui já está só para vocês ficarem tranquilos, aqui tem um gabarito dessa questão depois, tá? Então, é uma transformação adiabática. Então, veja, ela não ganhou calor. Só houve troca de... Só houve trabalho e variação da energia interna. O gás foi comprimido por alguém. Há uma compressão. Compressão adiabática. Alguém fez trabalho nele. Então, o que acontece com a temperatura dele? Aumenta. Tá? Então, o ΔU é positivo. A energia interna do gás aumenta. Por quê? Porque ele foi comprimido e ele não doou calor para ninguém, porque é uma transformação adiabática. Certo? Aí a ideia é fazer a mesma coisa para todas as linhas. Ó. De B para C, fica claro que é uma expansão gasosa. Ó. Tá aqui o volume C. Então, se ele foi de B para C, ele expandiu. Então, ele expandiu. Só que agora é uma isotérmica. Certo? Como que ele expande? Certo? Como que ele expande sem variar a temperatura? Temperatura não variou, é isotérmica. Temperatura é constante. Variação da energia interna é nula, não a energia interna, a variação é nula. Como que ele expande sem variar a energia interna? Ele ganhou calor. Tá? Ele ganha calor. E ele faz um trabalho, porque ele está expandindo, igual ao calor que ele ganhou. Então, nem aumenta, nem diminui a energia interna do gás. Beleza? Ó, CD também é uma expansão, ó. Mas é uma expansão pequena. Mas há uma expansão. Uma expansão adiabática. Então, é uma expansão adiabática. Não troca calor. Então, esse gás esfriou. Porque ele não ganhou calor, mas ele fez trabalho. Tá? Então, a temperatura diminui e a variação da energia interna é negativa. Tá certo? Então, eu pude resfriar. E agora eu vou voltar ao meu ponto inicial para começar de novo o ciclo. Então, eu vou de D para A. Vou manter frio. Você vai ver que o que vai acontecer com a temperatura aqui? É uma isotérmica. Então, ela permanece constante. O que vai acontecer? Eu vou voltar para o meu volume inicial, a uma compressão isotérmica, tá? Então, eu voltei ao meu volume, voltei à minha temperatura, eu esfriei, tá? Ok. Peraí, aqui é isotérmico, então eu não esfriei, né? Eu havia esfriado na transformação CD, certo? Eu havia esfriado na transformação CD. Então, veja só, na transformação AB, eu esquento. Na transformação CD, BC, eu continuo igual. Na transformação CD, eu diminuo minha temperatura, volto à temperatura inicial que eu tinha. E na transformação DA, eu volto ao volume que eu tinha. Comprimo e volto ao volume que eu tinha em A. Tá? Esse é o ciclo de Carnot. Tá aqui os gabaritos, bonitinho, né? Com a letra perfeita para vocês. Bom, como que eu calculo o rendimento no ciclo de Carnot? Vamos deixar aqui do lado. A equação é uma só. Rendimento é 1 menos temperatura da fonte fria dividido por temperatura da fonte
quente. E, claro, esse rendimento vai ser dado em decimal, não vai ser dado em porcentagem. Tá bom? Exercício número 6. Toda transformação cíclica começa e termina no mesmo ponto. Por isso, as temperaturas iniciais e finais são iguais. Qual deve ser a variação da energia interna ao término do ciclo como um todo? Se a temperatura final é igual à temperatura inicial, a variação interna ao final do ciclo é zero, ou seja, tudo que ele aquece em um dos processos, ele resfria no outro. Tudo que ele ganha de energia interna numa expansão, ele perde na compressão. Então, no fim do ciclo, se você olhar o ciclo como todo, tá? A energia interna não mudou o que ela era no início nem o que ela era no final. Não que ela não mudou ao longo do ciclo, ela variou ao longo do ciclo. É o que pergunta a letra B, ótima pergunta da letra B. Durante o ciclo, a energia interna permaneceu constante? Não, tá? Ela variou ao longo do ciclo, certo? Mas no final ela voltou a ser o que ela era antes. Beleza? Agora sim, vamos para a conta do rendimento do ciclo de Carnot. Muito bem. Ele diz o seguinte: determinada máquina térmica ideal opera entre as temperaturas 127 Celsius e menos 73 Celsius. Temperatura ideal. Qual é o máximo? Máquina térmica ideal. Qual é o máximo rendimento para essa máquina? O máximo rendimento para qualquer máquina, o rendimento máximo para qualquer máquina é o do ciclo de Carnot. Então, letra A, se eu quero o rendimento máximo, eu vou ter que calcular o rendimento de Carnot, tá? Fazer 1 menos temperatura da fonte fria em Kelvin dividido pela temperatura da fonte quente em Kelvin. Ok? Deixa eu ver se a minha internet não caiu. Não, estamos aí, estamos online. Estamos on, né? Assim como o Neymar. Quer dizer, o Neymar não tá mais on, né? Tá off. Beleza? Então, a gente vai ter que converter essas temperaturas para Kelvin. Como é que faz? Eu não lembro mais, professor. Temperatura em Kelvin é moleza, gente. É a temperatura em Celsius mais 273. Beleza? Então, ó. A primeira temperatura, que eu vou chamar de temperatura da fonte quente, o TQ. Aí, professor, qual que é a quente? Ué, a quente é a que tá mais quente, é o 127, não é? E a fria é o menos 73, não é? Faz sentido, né? Então, a temperatura da fonte quente em Kelvin é 400 Kelvin. E da fonte fria, professor? É menos 73, não despreze o sinal negativo. Negativo também é sinal. Eu devo 73 e eu tenho 273, ainda me sobra 200 Kelvin, tá bom? Ficou aqui no cantinho espremido, mas deu certo. Beleza, gente, agora é só jogar aqui na equação do rendimento para o ciclo de Carnot, porque esse é o máximo rendimento de qualquer máquina térmica. Vai ficar 1 menos, vou copiar a equação de novo, temperatura da fria dividido pela temperatura da quente, não vai trocar, tá? Porque senão vai dar um rendimento maior que 1, aí você desconfia que você fez coisa errada, né? Temperatura da fonte fria é 200, menos da fonte quente é 400, vai dar 50% isso aí, né, gente? Não precisa ser um gênio da matemática para perceber. Porque, ó, fica 2 dividido por 4, que é 0,5. 1 menos 0,5 é 0,5. Tá bom? Ou, em porcentagem, 50%. Beleza? Esse é o máximo rendimento que essa máquina térmica vai ter. Considerado que ela... Letra B, ó. Aqui tem uma coisa bem importante para nós. O máximo rendimento para qualquer máquina térmica. Quem determina? O Carnot. Joga no ciclo de Carnot. Esse rendimento pode ser encontrado na prática? Resposta: não.
vai estar sempre abaixo do ciclo de Carnot, tá? Então, letra B, considerando que ela seja uma máquina real, qual será o seu rendimento? Qual será? Eu não sei, professor, mas com certeza vai ser menor que 50%. Não é menor igual, é menor. Nunca pode atingir o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um teto superior limitante. Você não pode alcançá-la, é utópico. Uma máquina que você vai construir na prática vai sempre ficar com um rendimento menor que o rendimento do ciclo de Carnot. São 15 horas. Vamos fazer mais esses dois exercícios aqui bem rapidinho, gente. Olha só. 8. Nesses quadros são apresentados 3 máquinas térmicas que operam entre as temperaturas de 500 e 300 Kelvin. Claro, 500 Kelvin é a fonte quente, é o TQ. E esse carinha aqui é o TF. Aí ele vai dar 3 máquinas, que as 3 estão entre essas temperaturas. A A, que ganha da fonte quente 10.000 e realiza um trabalho de 10.000. Essa máquina é possível? Claro que não, porque ela vai dar um rendimento de 100%. Ninguém chega a 100%. Beleza? Então a gente já sabe, ó, a pergunta é, essas máquinas são possíveis? A máquina A não é possível. De cara a gente responde. Por quê? Porque nenhuma máquina, nem a ideal que opera, que não seja do ciclo de Carnot, nem a real, a ideal, ela nunca vai atingir 100%, segundo a lei da termodinâmica nos diz isso, que nunca consegue converter todo o calor em trabalho. A máquina B e a C, possível ela é. Eu não sei se entre essas temperaturas é possível. Como é que eu vou fazer isso? Jogando o rendimento no ciclo de Carnot. Tá? Esse cara vai limitar o rendimento de qualquer máquina térmica que opere entre essas duas temperaturas. Certo, gente? Então, veja só. Rendimento de Carnot é 1 menos temperatura da fria, 300. Temperatura da quente, 500. Isso é o mesmo que 3 por 5. Esse rendimento fica 1 menos 0,6. O rendimento de Carnot é 0,4 ou 40%. Beleza? Agora, como é que eu determino se a máquina B e a máquina C são possíveis? Eu vou ver se o rendimento delas é maior ou menor que 40%. Como, professor, eu vou jogar no ciclo de Carnot? Não, olha, é só você calcular quanto de trabalho ela fez em relação ao quanto que ela ganhou. Então, a gente volta para aquela equação que a gente viu antes, tá bom? Ó, máquina B. Eu posso usar essa equação? Máquina B. Eu posso usar essa equação para calcular o rendimento de qualquer máquina. É calor, é trabalho por calor recebido, né? Isso é a definição de rendimento. Então, na máquina B, é o trabalho que a B fez dividido pelo calor que ela ganhou. O rendimento da B, ela fez um trabalho de 6.000, ganhou 12.000. Tá óbvio que dá 50% isso aí, gente. Ó, 6 por 12, que é a metade, dá 0,5 ou 50%. A máquina B não é possível. Por que não? De acordo com a segunda lei da termodinâmica, sim, ela é possível. Mas o ciclo de Carnot diz que qualquer máquina que opere entre 300 e 500 Kelvin vai ter, no máximo, 40% de rendimento. Então, a máquina B, ela é possível teoricamente, mas não pode ser construída, jamais. Na prática, qualquer máquina que opere entre 300 e 500 Kelvin vai ficar abaixo de 40% de rendimento, tá bom? E a máquina C? Vamos ver se é possível. Máquina C. Vou jogar aqui o rendimento da máquina C, é o trabalho que o C faz dividido pelo calor que a máquina C ganhou da fonte quente. É 3.000 por 8.000. Eu não fiz a conta certinha aqui, mas dá 0,38, se eu não me engano. Ou
aproximadamente 38%. Então, a máquina C, eu posso construir? Posso. Posso construir uma máquina que opere entre 300 e 500 Kelvin, que converta 3.000 joules para trabalho, após ter ganho 8.000 joules? Posso. Tá? E para fechar nossa discussão, exercício número 9, ó, só para sedimentar essa ideia. Um processo do ciclo de Carnot possui um rendimento de 50%. Uma máquina real que opera sobre as mesmas condições térmicas, ou seja, sobre as mesmas temperaturas, apresentará um rendimento R tal que é menor, igual a 50%, maior que 50%, igual a 50% ou menor que 50%? Menor que 50%. Tá, gente? Então, a gente aprendeu hoje a segunda lei da termodinâmica, a gente vai falar bastante dela bastante sobre ela ainda. A gente aprendeu como calcular o rendimento de qualquer máquina térmica, qualquer, é só pegar calor por trabalho, trabalho pelo calor que ele ganha da fonte quente. Lembrando que trabalho é a diferença entre o calor que ele ganha menos o calor que ele libera, que ele rejeita no final, ou seja, a energia não se perde. Tá? E a gente aprendeu a calcular o máximo rendimento para uma máquina real, que é dada pelo ciclo de Carnot, que só depende das temperaturas das fontes térmicas, né? Da temperatura da fonte fria ou da fonte quente. Então, o rendimento de uma máquina em ciclo de Carnot não pode ser atingido na prática. Tá? Na teoria, eu posso ter um rendimento maior que o do ciclo de Carnot? Posso, limitado a 100% pela segunda lei da termodinâmica. Tá? Na prática, todo o rendimento vai ser sempre menor do que o rendimento do ciclo de Carnot. Então, ele é um limite superior, mas ele é utópico, ele não pode jamais ser atingido. Assim, nós encerramos nossa aula de hoje. Vamos salvar o que eu escrevi. Vamos parar a apresentação. Certo, eu agradeço a paciência de todos. Se alguém ainda quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Eu só vou relembrar, então, o pessoal que precisa fazer a atividade da recuperação da fase 2. Eu já não lembro mais agora, tá vendo? Eita, minha cabeça tá ruim. Eu sei que é o Ryan, é o Paulo, é o Pedro, Isabela Fernandes, Isabela Ortega e tem mais alguém que eu não estou lembrando. Tá bom? Gente, lembrando que a gente pode marcar atendimento, eu vou mandar a atividade para vocês fazerem hoje, 4 exercícios, né? Nada muito longo, nem muito complexo e que eu sigo sempre à disposição de vocês. Beleza, gente? Alguma dúvida?